pessoal, tudo bem? Então, tô aqui hoje, nessa quarentena, de novo, pra gente gravar a nossa primeira entrevista do canal. A nossa primeira entrevista vai ser com a Paola Medeiros. Ela é minha colega de trabalho e ela é gerente de projetos. E eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho pra nós, então. E aí, tudo bem? Tranquilo? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. Para começar, já é bom a gente dizer que esse vídeo está sendo gravado em quarentena, então pode ser que barulhos de vizinhos, familiares estão convivendo no mesmo lugar que a gente, então pode ser que tenha uns barulhinhos no fundo, mas tá tudo certo. Então, pessoal, meu nome é Paola, eu tenho 25 anos, fazendo um overview bem rápido, assim, eu sou formada em técnico em vestuário, daí eu me formei em técnico em vestuário. Comecei o bacharelado em design. Quando eu saí do bacharelado em design, que, por sinal, é a mesma faculdade que a Lu faz hoje, quando eu saí de lá, eu comecei a fazer a pós-graduação em gestão de projeto. E hoje faz uns 10 meses que eu trabalho na mesma empresa que a Lu, trabalhando com gerência de projeto. Massa. Então, quanto tempo tu já trabalha, assim? Eu sei que tu já trabalhou em outras áreas totalmente diferentes da que tu tá agora, mas eu não sei quanto tempo tu já tá no mercado de trabalho. Então, Lu, eu trabalho desde os meus 14 anos por aí. Eu comecei de forma gradual, assim. Como eu fiz o técnico em vestuário lá no KVG, tinha um estágio obrigatório de umas 400 horas que a gente tinha que fazer. E foi aí que eu dei o start, assim, na minha vida profissional mesmo. Então, eu comecei nos meus 14 anos, depois eu saí, né, terminei, concluí o estágio, daí eu comecei a graduação. Quando eu comecei a graduação, na graduação eu queria fazer todas as cadeiras possíveis da faculdade, então eu não tinha muito tempo para trabalhar fora. O que eu fiz foi trabalhar dentro do IFE. Então, eu peguei bolsas lá dentro, trabalhei como bolsista e trabalhei como monitor de geometria descritiva. Bem louca. Mas trabalhei por 2 anos dentro dessa monitoria. Acho que é importante Aí falar que saí todo de mundo lá. odeia isso, né? Sim, então foi um desafio bem grande, assim, mas foi uma oportunidade que apareceu, porque ninguém queria pegar essa monitoria. E eu me dava bem, assim, com a matéria. Eu tinha uma aptidão boa, um entendimento bom. E eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas e de tentar fazer as pessoas entenderem as coisas de alguma forma, assim. Então eu conseguia ajudar as pessoas, porque até hoje a professora, acredito que continua a mesma ainda, mas ela já tinha uma didática meio fixa, assim, ela dá a disciplina há muitos anos, né? Então, acho que são uns 30 anos da mesma, sabe, da mesma disciplina. Então, às vezes os alunos eles tinham alguma dificuldade e eu tentava trazer umas outras formas, assim, de outras maneiras para eles conseguirem entender melhor. Depois que eu saí da monitoria, daí eu me formei lá, eu comecei a trabalhar com freelancer, né, como freela. Trabalhei durante 1 ano e meio, mais ou menos, com freela de design. Daí, com freela de design, a gente trabalha com o que vem, né? É adesivo, é cartãozinho de visita, é convite de aniversário, chá de bebê, de casamento, formatura. Enfim, a gente trabalha com um mundo de opções e de diferentes clientes também. Isso foi bem importante para eu aprender a lidar com as pessoas e aprender a defender o meu trabalho. E depois que eu saí, né, eu resolvi dar uma pausa com o freela. Eu continuei, na verdade, fazendo em menos intensidade, porque eu voltei a trabalhar com o primeiro estágio que eu fiz lá no KVG. Eu trabalhava numa empresa de acessórios e moda, confecção de roupa, acessório, enfim. E eu voltei a trabalhar com ela, então eu acabava intercalando isso com freela. E aí depois quando eu resolvi que eu ia fazer a pós em gestão de projeto, aí eu comecei realmente a tentar achar algo dentro dessa área da tecnologia. Mas acho que foi isso, Lu. Beleza. Então, tu trabalhou na área de vestuário, trabalhou um pouquinho na área de design,
também como freela, e depois foi para a área da tecnologia. Isso. Beleza. E em alguma dessas áreas tu te sentiu discriminada por ser mulher ou teve algum comportamento machista? Tudo bem que a área de design e a área de vestuário, assim, são áreas que se dizem mais femininas, assim, mas pode ser que tenha acontecido alguma coisa que tenha te marcado. Eu acho que dentro a área de design, ela é uma área muito, eu sinto o design como uma área muito inclusiva, sabe? Eu sempre me senti muito confortável dentro do design. É um lugar que te abraça, assim. E eu aprendi muito dentro do design porque eu sei que a Paola de 2013, que entrou para fazer o design, ela era machista, ela era homofóbica, racista. Eu aprendi muito convivendo com essas pessoas, sabe? Eu entrei muito novinha também para a área de design, né? Então, eu tinha 18 anos. É aquele momento em que tu tem que começar, a sociedade meio que te obriga a tu saber qual o rumo que tu vai dar para tua vida, né? E aí eu saí do vestuário e já queria engatar em outra coisa porque eu sou uma pessoa que me cobro demais, eu sou uma pessoa que... Eu acho que, enfim, muitas pessoas têm esse mesmo aspecto que eu. Eu me cobro demais, então eu queria sair do técnico e já ingressar numa faculdade, né? E, e aí eu aprendi muito, eu era muito nova, não tinha muito contato com tipos diversos de pessoas e de realidades diferentes da minha. E convivendo com essas pessoas dentro do design, eu percebi que existem milhões de realidades e isso foi muito bom para meu crescimento. Então, eu enxergo que eu cresci muito dentro dessa área. Trazendo um pouco para a área da moda, assim, um pouco para a área do vestuário mesmo, é meio complicado, assim, porque é uma área que, se tem algum homem dentro dessa área, ele é taxado de homossexual, já, sabe? Então, é uma visão meio contrária, sabe, do que a gente está acostumado. É É um meio que assim, machismo ao se for contrário, uma né? mulher que está fazendo é um machismo ao contrário, é uma visão um pouco diferente. Mas é assim, se tem uma mulher fazendo uma coisa, né, um vestido, uma roupa, um acessório, parece que ela tem muito mais conhecimento dessa área, sabe? Porque parece que a gente foi feito para essa área, aquela coisa de segregação, sabe? O homem serve para isso, mulher serve para aquilo. E aí, quando um homem ele gosta dessa área, eu acredito que seja, eu não posso afirmar nada, né? Porque, enfim, não passo por isso, mas eu acredito que seja bem difícil de conseguir credibilidade, de conseguir respeito, sabe? Ou conseguir ocupar esse lugar, justamente por essas coisas taxativas, assim, as pessoas já meio que colocam as pessoas em algum lugar, sabe? E aí, trazendo um pouco para a área da tecnologia, foi onde eu mais senti, assim, ali, porque até então eu convivia muito dentro do que foi, que a sociedade definiu que a mulher pode fazer, sabe? Moda, design, o design é muito inclusivo, né? Eu vejo muitas pessoas de muitos tipos trabalhando com design. E moda é totalmente um mundo feminino, né? E aí, e até eu fico me perguntando se homens que se realmente gostam de moda, que se preocupam com moda, como é que eles se sentem, sabe? Como é que a sociedade olha para eles, como é que outras pessoas olham para eles. Mas aí quando eu penso na área que eu comecei a sair ali, pegar a gestão de projeto e ir para a área da tecnologia, aí eu tomei um choque, assim, porque meu primeiro baque, meu primeiro contato assim com isso foi quando eu resolvi largar currículo para algumas empresas, e tanto daqui quanto fora, quanto dinâmica de grupo, todas essas coisas. E quando eu chegava para as entrevistas, eu era a única mulher, sabe? E aí na primeira, na segunda eu não dei bola. Eu, tá, beleza, sou a única mulher. E aí aquele demorava um tempo para a empresa dar um feedback e eu não era escolhida. E aí eu então demorava um tempo, a empresa nem dava um feedback, sabe? E eu comecei a ficar muito mal com isso. Eu acho que eu passei uns 3 meses, assim, num limbo
desgraçado, sabe? Eu tive que cuidar muito da minha saúde mental, porque eu quase sucumbi, assim. Porque eu chegava nos lugares, eu já ia... Assim, a princípio eu não sentia isso. Depois, quando passou um pouco, eu chegava nos lugares e se eu via que eu era a única mulher, eu meio que me sentia assim, putz, já deu pra mim, sabe? Não vai ser. Não, nessa aqui não vai dar, sabe? Porque tem um outro homem e parece que o homem passa mais credibilidade, mais confiança. Não pela área da gestão em si, sabe? Eu não vejo a área da gestão como uma área machista, mas eu vejo a área da tecnologia como ela é muito dominada por homens. É muito mais fácil tu fazer um homem respeitar outro homem do que um homem respeitar uma mulher, né? E isso foi o que eu mais senti, assim. Questionamentos para ver se eu realmente sabia o que eu estava falando. Sabe, parece que me testando, assim, o tempo todo na entrevista. Não sei se isso era uma dinâmica para todos, mas eu me senti bastante assim quando comecei a entrar em contato. E depois, diariamente, a gente começa a sentir algumas coisas, né? Brincadeirinhas ou algumas coisas assim que, sabe? E eu sou uma pessoa que eu tenho uma liberdade de expressão muito grande, então se eu me sinto incomodada hoje, a Paola de hoje, ela consegue olhar para a pessoa e dizer assim, não foi legal o que tu fez, sabe? Ou então, tu ouviu o que tu falou, sabe? Eu tento questionar, porque eu acho que a gente precisa fazer isso, essa visão que a gente tem do mundo e das coisas mudar um pouco, sabe? É bem complicado, Vou assim, tentar me né? fazer outras perguntas. Não, mas é que é bem complicado porque tu saiu de áreas que já não eram assim, sabe? E caiu nessa, assim. Eu fiz eletrotécnica, então pra mim, tipo, conviver com essa coisa machista, assim, com predominância de área masculina era uma coisa normal, assim. Tipo, eu ia na obra, só tinha homens e eu, não tinha outra mulher, então pra mim acabava sendo uma coisa meio natural, assim. E aí depois entrei pra tecnologia. Ó, isso não quer dizer que eu não sinto problemas por ser mulher. Isso quer Sim. dizer que eu já estava meio acostumada com os problemas, né? E não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que isso é meio ruim até, né? Porque talvez faz com que tu demore a perceber que não é tu o erro, sabe? Que não tá em ti o problema. Porque às vezes a gente começa, normal, fulano faz isso mesmo. Ele faz essas brincadeirinhas mesmo. E aí tu vai entrando naquele ponto de conformidade, assim, que tu vai aceitando que, eu sou mulher, é normal que, sabe, que julguem a minha capacidade. Não, né? Não era pra ser assim. A próxima pergunta era relacionada se tu deixou de fazer alguma coisa por não se sentir confortável, por ser mulher em alguma situação, ou em algum momento, sei lá, tu tentou várias vezes e depois desistiu, assim. Acho que tu falou um pouco de ter brincadeirinha e essas coisas, mas acaba que em alguns momentos a gente deixa. Por exemplo, eu me senti muito desconfortável nas minhas primeiras reuniões e eu acabava deixando de falar as coisas nas reuniões porque eu sabia que eu não ia ser ouvida, sabe? Eu queria saber se tu já passou por alguma coisa assim, ou se tu te sente assim. Então, Lu, pensando agora, eu acho que em seguida que eu comecei a lidar, porque assim, a gente trabalha com gestão de projeto, então, e dentro da área de tecnologia, então tu tá em um ambiente majoritariamente masculino e tu tá tendo que lidar com homens metade do teu dia, né? A gente tem que lidar com homens metade do tempo. Eu fui meio que aprendendo como que eu ia me comunicar, sabe? No começo eu acho que sim. Eu acho que eu fiquei quieta e ouvi algumas coisas, mas mais, não por, tipo, ter medo de falar alguma coisa assim, ou talvez sim, não sei agora dizer, mas é mais assim, tipo, eu ainda não conheço muitas pessoas, eu não sei se elas estão fazendo isso porque isso é um comportamento delas, ou se elas estão sendo influenciadas por algo. Tipo, eu acho que eu esperei um pouco mais para tentar entender qual era o território e o que eu podia fazer ali,
sabe? E aí, como a gente trabalha junto, tu me passou muita confiança de sempre fala, se tiver algo errado, fala, se tiver alguma situação constrangedora, fala. E aconteceu isso dentro da empresa, não tenho nenhum ano de empresa e já aconteceu isso, né? Uhum. Desses casos, assim, que te deixam muito desconfortável e que eu acabei tendo que conviver cerca de 3 meses com uma situação desconfortável todos os dias. E eu acho que passar por isso, eu acho que foi ruim, foi bem chato, assim. Mas eu acho que passar por essa situação desconfortável logo no meu começo de empresa, assim, me fez ter uma abertura muito grande para eu conseguir saber o que me deixa bem e o que me deixa mal, sabe? E a partir desse momento em que eu soube o que me deixa mal, eu tracei um plano de eu não vou ficar me sentindo mal onde eu preciso fazer o meu trabalho, sabe? Eu vou sempre falar. E a partir desse momento eu defini que tudo que tiver me incomodando, me deixando triste ou me deixando mal, eu não sou uma pessoa estúpida, grosseira, nem nada disso. Eu entendo que a gente vive em uma sociedade machista e que a gente vive. Nós somos criados de formas diferentes. Mulheres e homens ainda são criados de formas diferentes, principalmente na nossa geração, sabe? A gente trabalha com gente muito da nossa idade, então foram criados realmente de formas diferentes. Eu acredito que agora as coisas começam a se mesclar um pouco mais. Mas eu entendo que muitas vezes a culpa ela não é da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa ela não percebe o que ela tá fazendo. E às vezes faz por maldade, sim, óbvio. Às vezes é com aquela maldadezinha no coração. Mas muitas vezes, e não só dentro da empresa, sabe? Em todos os lugares que a gente frequenta, às vezes a pessoa ela não percebe o que ela tá falando, sabe? Ou ela não para pra refletir. Peraí, verdade, não faz sentido isso que eu falei. Ou, bah, me desculpa, isso te machuca, sabe? Eu não parei pra pensar porque eu não tô no teu lugar. Acho que é só ter empatia e pensar no outro, sabe? Um pouco. E é isso que eu penso. Eu penso que o outro pode, né? Ele tem opções, assim, ou ele tá fazendo algo de mau gosto, ou ele tá realmente não sabendo. Qual é o meu trabalho nisso? Falar pra ele, olha, isso que tu fez não é legal, tá? Eu não gostei, aqui é o meu limite. E aí, a partir desse ponto, essa pessoa que vai decidir se ela vai continuar fazendo isso para me machucar, e aí eu vou entender que é por gosto, ou então essa pessoa ela vai olhar para mim e vai dizer, me desculpa, eu não sabia que isso te machucava. E aí vai parar, entendeu? Então é saber conversar. Eu acho que a gente fala aqui muito, mas eu e tu, a gente tem uma comunicação muito boa, né, com as pessoas, assim, então o nosso trabalho é de comunicação, né? A gente precisa ter uma comunicação muito boa com todo mundo e não só uma comunicação do trabalho, sabe? Eu acho que, inclusive no trabalho, a gente precisa ter uma comunicação de qualquer forma, sabe? Com a pessoa, de cuidar do outro, de ter um mínimo de empatia, de saber que ali do outro lado, sabe? Agora a gente fala do outro lado da tela, né? Porque a gente tá de home office, mas ali do outro lado tem uma pessoa que tem sentimentos e que ela tem uma trajetória e experiência da vida dela, sabe? Eu levo sempre isso em consideração. Sim, são pessoas, né? O problema é que às vezes, tipo, essas pessoas, por mais que elas, como tu falou, pode ser que elas achem que não, tipo, não estão afetando, não percebem isso. Às vezes, quando a gente fala, resolve falar, elas também seguem com uma opinião de que elas não estão nos afetando, porque na cabeça delas não estão. Tipo, é só uma brincadeira. Mas eu não gosto da brincadeira, tipo, parou, entendeu? E aí a pessoa diz, mas só tô brincando. E segue com a ideia de que é uma brincadeira, ou segue com a ideia de que não tá querendo te afetar. A pessoa ela não sabe o limite onde tu falou assim, olha, tu tá me afetando, não quero mais que isso aconteça. As pessoas elas têm dificuldade de entender isso, sabe? Porque na cabeça delas não tá acontecendo nada, assim, tanto nas minhas relações pessoais quanto no trabalho, assim. Se eu falo, olha, não gostei disso, eu não me sinto confortável com essa situação. As pessoas elas demoram a entender que a outra pessoa pode não se sentir confortável com alguma coisa que tu te sente, sabe? E isso é uma dificuldade imensa, assim, de ser humano, tanto profissional quanto pessoal. Assim. Eu acho muito difícil isso quando é muito difícil de fazer uma outra pessoa que ela é privilegiada socialmente entender
o que é estar em um local que não é de privilégio, sabe? E eu falo isso e eu sei que eu sou totalmente privilegiada, tá? Dentro das minhas configurações, eu sou muito privilegiada. Só que eu sofro algumas coisas e por sofrer algumas coisas eu consigo olhar para o outro pensando assim, nossa, essa pessoa aqui pode ser que ela se machuque com essas coisas, sabe? Mas quando a gente fala de um lugar, de repente um homem hétero, branco, loiro do olho azul, ele entra nesse ponto talvez, sabe? Ou até pode não ser essa pessoa que eu acabei de falar aqui, pode ser qualquer outra também. É bem difícil mesmo de quando a pessoa ela entra nessa, sabe, de querer bater na mesma tecla, assim, de mas eu tô só brincando, deixa de ser chata, e aí tu vira chata, né? Aí não, acabou. Tu virou a chata, a que fica falando sempre do mesmo assunto, e aí às vezes a pessoa ela faz só pra te ver irritada, sabe? E aí não vale a pena, sabe? Aí é Não, só e incomodação. a visão que as pessoas têm de ti, sabe? Tipo, as pessoas têm uma visão minha de que eu sou braba e de que eu vou ser aquela feminista que vou ficar brigando por tudo e isso e aquilo. Gente, não sou, eu sou tri de boa, assim. Só Uhum. não passar dos limites. Tudo tem um limite. Se eu disser que eu não gostei, não gostei, ponto. Aquele é meu limite. Assim como eu Sim, respeitar o limite de exatamente. outra pessoa, sabe? Eu acho que é exatamente isso. A última pergunta, então, para a gente encerrar essa entrevista, é o porquê que tu mudou de ideia de não ser designer? Por que tu resolveu mudar de área e virar gerente de projetos, então? Acho que dá para responder essa pergunta linkando um pouco lá com o meu ensino médio, que foi junto com um técnico. E logo em seguida que eu terminei, acho que muito pelo modo como a gente é criado, por aquela coisa de quando a gente sai do ensino médio já tem que logo fazer uma faculdade, né? Então, acho que meio que pressão que eu sempre coloquei em mim, assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Eu queria sair do ensino médio e já ingressar numa faculdade. Como eu estava trabalhando com vestuário, com a área da moda, às vezes eu fazia alguns editoriais, eu trabalhava um pouco com a parte gráfica, eu trabalhava um pouco com a área de ambientação das coisas, e aí surgiu a ideia de fazer então o bacharelado em design do IF. Quando eu fiz o bacharelado em design do IF, que inclusive é o mesmo teu curso, né, Lu? A gente sabe que ele é um curso com muitos trabalhos, né? A gente faz diversas linhas de trabalhos lá dentro, tanto do design gráfico, quanto do web design, quanto, no caso, design digital, quanto design de produto, né? A gente consegue fazer os 3 tipos de trabalho. Então, ele é um processo muito frenético, assim, de trabalhos. E eu entrei disposta a fazer a maior quantidade de cadeiras que eu conseguisse fazer, porque eu tenho todo o apoio da minha família e tudo mais. Eu tinha, né, no caso, o apoio de toda a minha família para conseguir fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar pelo IF também, então eu me disponibilizei 100% para o curso. A gente entra nesse processo, né, de faz projeto, faz trabalhos, enfim, entregas. E eu não parei muito para perceber se eu estava gostando do que eu estava fazendo. Eu só estava fazendo, sabe? Eu não parei para olhar assim se realmente isso estava me deixando feliz. O que eu sabia era que eu não curtia muito ficar naquele processo de, sabe, sentar e ter que desenvolver alguma coisa, ter que fazer, criar, sabe, alguma coisa. Eu gostava muito do processo, eu gostava da parte anterior um pouco, que era planejar o como que eu ia fazer. E eu não gostava disso só para mim, eu gostava disso para os outros também, tanto que eu no último semestre eu sentei com vários colegas meus que estavam com problema para identificar qual o tema de TCC que eles iam fazer. E aí eu peguei e comecei a conversar com eles e a descobrir temas de TCC para uns 5, assim, porque comecei a desmembrar coisas e ver que jeito que a gente podia fazer. E eu sempre gostei muito disso, assim, de englobar pessoas, de entender os processos das coisas, de como fazer, de que jeito fazer. Só que eu achei que isso não era uma área em específico, sabe? Eu achei que eu não poderia trabalhar exatamente com isso, sabe? E aí eu deixei isso para trás, não dei muita bola para essa minha vontade, assim, de trabalhar com o planejamento das coisas. E aí, até que eu me deparei com uma disciplina no 7º semestre, que o nome dela era Gestão do Design, e aí me caiu o zubuteado do bolso.
Porque eu percebi que sim, existia essa parte, só que aí eu pensei, nossa, eu nunca olhei para esse lado. Então não quer dizer que eu não sou designer, porque o designer é aquela pessoa que senta e, e faz, né? Que Produz. cria, que desenvolve alguma coisa, que produz, né? Que gosta de fazer isso. Acho que principalmente é gostar de fazer isso, né? Mas óbvio, uma visão muito limitada minha ainda hoje. Eu vejo isso de uma forma muito diferente. E aí eu pensei, meu Deus do céu, não posso perder 4 anos de faculdade, eu não vou dar, tipo, não vou dar chance para essa ideia que me surgiu aqui agora. E eu era muito nova, tinha 22 anos, sabe? 22 anos para tu ter esse receio que eu tinha é uma coisa bem, bem crítica, assim, tive que olhar para dentro e desmistificar isso um pouco depois. Mas aí eu percebi que eu gostava disso, mas não dei bola. Deixei ali, me formei, comecei a trabalhar com freela, trabalhei durante 1 ano e meio com freela, né? Toquei aí, conversei com muitas pessoas, fiz freela para diversas coisas, para diversos tipos de pessoas, para diversas empresas. E aí, só que eu não era feliz e contente com isso, sabe? Não era alguma coisa que me dava vontade de chegar ali e fazer, sabe? Me doar para aquilo. Eu gostava muito do contato com a pessoa e de descobrir o que, que ela queria, mas quando eu tinha que chegar ali e fazer, eu não gostava muito, sabe? Não era aquilo que eu queria fazer. Aí no final de 2018 eu cansei um pouco de não dar ouvidos para isso, porque isso parece que batia na minha porta assim toda vez, sabe? Meio que voltava um pensamento e Paola, será que tu não pode dar ouvidos para isso aqui? E eu resolvi olhar um pouco para isso para ver se eu me sentia um pouco mais realizada profissionalmente e resolvi fazer a pós em gestão de projeto. E acabei me encontrando, assim, fazendo a pós eu já vi que, cara, é isso aqui que eu quero. Eu só preciso saber se na prática é isso que eu quero também, porque na teoria parecia fazer muito sentido. Foi aí que eu comecei a procurar estágio ou de qualquer forma tentar entrar na área da tecnologia em específico, porque eu sabia que eu ia conseguir trabalhar tanto com design quanto aprender sobre tecnologia, que é um lugar que eu gosto muito, eu sou apaixonada por tecnologia. E aprender mais sobre isso todos os dias me deixa muito feliz também. E aí aquela ideia que eu tinha de que, meu Deus, não sou designer, né? Perdi 4 anos, não posso perder 4 anos da minha vida. Hoje eu vejo que, nossa, que bobagem da minha cabeça pensar isso, sabe? Ser designer dentro de uma empresa de tecnologia, trabalhando com gerência de projeto, soma demais para mim, soma demais para o time. Eu sempre tenho o que somar, sabe? Eu sempre tenho o que conversar. Eu consigo trazer mais a visão do usuário para a situação, para a coisa, sabe? Às vezes, o pessoal muito técnico, eles resolvem as coisas de uma forma que, de repente, não é a mais indicada para que a experiência do usuário seja agradável, seja uma coisa prazerosa. E aí eu consigo, junto com o time de design, a gente consegue conversar e debater melhor sobre essas coisas. Então, hoje eu vejo que ter a visão, ter todo o background de design que eu tenho, me coloca no posicionamento que eu tô hoje, sabe? Me faz com que eu consiga ser a pessoa, a minha própria líder, a pessoa que lidera outras pessoas e que tá junto com a mão na massa ali no projeto. Às vezes eu faço algumas coisas de design junto, senta junto, pensa, sabe? Então, isso é muito. Hoje eu entendo que isso é parte de mim e não teria como ser diferente. Sim, e é tri importante para um cargo de gerente de projetos saber de outras áreas, assim, porque antigamente as pessoas tinham que ser só programadores, né? E se cansavam de Uhum. programar e codar e aí começavam a gerenciar projeto, porque viam como uma nova etapa, assim, de crescimento profissional. Só que não, né? Gerente de projetos pode vir de várias áreas. E é super importante que tenha gerente de projetos de várias áreas, que assim a gente consegue ter um time diversificado, né, amplo, todo mundo com Exato. várias ideias e somar bastante. Assim. E a minha ideia sempre, assim, não foi
não é algo tipo, mudei de área porque eu queria crescer mais dentro de uma empresa, porque como a gente conversou antes, às vezes é bem difícil algum designer conseguir escalar muito dentro de uma empresa, né? Não é impossível, existem, né? Existem heads de design, que são mulheres no caso, existe isso, mas a área de design ela é muito uma área manual, né? Ela é uma área muito imersiva, assim, de criação, de desenvolvimento, dessas coisas. Mas não foi por isso, por tentar escalar dentro de uma empresa, que eu acabei optando pela gerência de projeto, e sim pelas minhas soft skills, assim, porque eu sinto que é isso que eu gosto de fazer, sabe? Eu nunca me senti profissionalmente feliz de ter que botar a mão na massa fazendo design, mas fazer os processos do design me deixa muito feliz. E hoje eu consigo entender que as coisas são todas muito juntas, mas elas também dá pra gente separar elas e enxergar elas etapa por etapa. E isso hoje me deixa muito satisfeita. Eu fico muito faceira que hoje eu consigo enxergar isso, assim, porque teve uma época que realmente eu achei que a minha faculdade não serviria para nada, e como tu mesmo falou, ter esses conhecimento nunca é demais, sabe, para qualquer área. Então, o meu conhecimento, a minha vivência que eu tive na minha faculdade, com todas as coisas que eu passei, isso hoje reflete no meu trabalho, sabe? Então tá, eu queria ver se tu tem mais alguma coisinha pra falar, se tu quer Eu falar alguma tenho. coisa pros seguidores, os inscritos. Eu tenho, eu quero falar que a Lu esqueceu que ela tem mais um projetinho que ela implementou, assim, na empresa que a gente trabalha, a Lu chegou com uma ideia, como nós somos 8, Lu, ou 9? 8 mulheres, Acho que são 9? 8 Acho que, agora. É. acho que nós somos 8 mulheres numa empresa. Nós vamos crescer, se Deus quiser. A gente vai aumentar essa quantidade aí. Mas a gente tem uma reuniãozinha que se chama Go Heroes, implementada pela Lu, que a cada 15 dias a gente se senta numa salinha e conversa desde as nossas dificuldades no mercado de trabalho, as coisas que a gente está enfrentando, o que a gente já passou, até as meninas que são mães falar a experiência de ser mãe dentro de uma empresa. A gente fala sobre receita de todo tipo de coisa, a gente fala sobre tudo, assim. Então é um ambiente muito confortável quando a gente tem a gente trabalha numa empresa, né, que a gente não tem muito contato com as outras meninas, assim, né? Nós somos eu entro muito em contato com a Lu, por a gente estar no mesmo lugar, né, trabalhando com a gerência de projeto. O pessoal do design acaba se conectando um pouco mais, mas aí tem 3 meninas trabalhando diretamente com design. Depois tem a área da administração, né, os recursos humanos e tal. Então, tipo, são coisas segmentadas que a gente não entra muito em contato. E aí a área de operações, que é o pessoal todo está trabalhando, os guris estão sempre em contato com todo mundo, né? E ter esse tempinho, assim, pra gente conseguir conversar sobre a gente e a gente conseguir se sentir mais próximo é muito importante. Foi uma baita ideia da Lu fazer isso. É uma coisa que conforta o coração da gente, assim, quando a gente tá muito atucanada, muito cheia de coisa. Tirar aquele tempinho ali na quarta-feira para conversar, dar aquela relaxada para continuar a semana, sabe? Então, Lu, muito obrigada. Obrigada. E sempre que tu tiver essas iniciativas, assim, acho que todos os projetos que tu tiver para fazer são muito bem-vindos. Tu sempre pensa muito num espaço para a gente conseguir falar, né? E eu acho que isso é super importante. Tu sempre pensou nisso. E isso é uma das coisas que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é a gente sabe que a gente sempre foi criada para, entre aspas, né, odiar outra mulher. Minha mãe tá me chamando. Eu vou ter que cortar essa parte, no caso. Sim. Continua agora ou não? Não. Mãe, eu tô gravando vídeo. Ela tava chamando mesmo. Tá. Continua da onde agora? E a segunda coisa? Acho que tu falou, né? E a segunda coisa. Isso. Agora eu parei, eu consegui parar ali e falei a segunda coisa. Acho que dá pra cortar ali, eu continuo agora. E a segunda coisa, Lu, que eu queria falar é que a gente, infelizmente, né, a nossa geração, e eu acho que ainda
a gente vê um pouco disso. A gente é meio que criada para competir com outras mulheres, né? Para sempre. A gente nunca. A gente tá sempre nessa coisa de quem que é melhor, quem que vai, quem que não vai, né? E eu acho que entrar em contato contigo, te ter do meu lado na empresa, no mesmo posicionamento que o meu, me fez crescer muito nesse ponto de vista, sabe? Me fez entender muito o quanto é importante que a gente seja unida, sabe? O quanto que a gente consegue ir mais longe quando a gente tá junto, o quanto a gente fica mais forte, o quanto a gente consegue refletir mais sobre as coisas, o quanto a gente se sente melhor, né? Eu me sinto muito bem, muito feliz de poder te ter do meu lado, tu passando as tuas experiências para mim, eu passando as minhas para ti, a gente compartilhando nossas aflições do dia a dia, compartilhando os nossos momentos de felicidade também. Então, te ter do meu lado e saber que do meu lado ali eu tenho um exemplo de mulher, sabe? Que tá nessa área e que talvez eu seja um exemplo para ti também em alguns aspectos. Isso é, assim, é muito gratificante, sabe? Conseguir enxergar dessa outra forma, sabe? Que a outra não tá ali para roubar o teu lugar, ela não tá ali para pegar teus projetos, ela não tá ali para, sei lá, como as outras, vai roubar o namorado, sabe? Ninguém vai fazer nada, sabe? Isso a gente tem que perder um pouco essa visão de guerra que a gente tem sempre uma com a outra. Porque quando a gente se junta, a gente é muito melhor, a gente é muito mais forte. Mas é isso, quero te agradecer sempre pelo teu local de fala, assim, tu sempre dá muito espaço pra gente falar. E isso é muito, 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 muito bom. Muito obrigada. Eu que sou muito grata por poder ter outra mulher do meu lado, porque eu nunca tinha tido, né? Então é uma experiência no início um pouco assustadora, porque a sociedade diz que ter outra mulher, ela vai te roubar tudo que tu tem, sei lá, entra, querendo ou não, entra na tua cabeça de tipo, bah, será que não vou perder os meus projetos? Será que não vou perder as coisas que eu tenho? Mas é totalmente o contrário, é muito bom ter alguém para dividir, é muito bom para ter alguém que sente as mesmas coisas que tu tá sentindo e tu pode perguntar se a pessoa realmente acha que o que tu tá sentindo é isso e a pessoa poder confirmar, assim, faz muita diferença no dia a dia. Eu tenho muito a agradecer. Obrigado por tudo. Obrigado por participar do vídeo. Obrigado por ser a primeira pessoa. Porque a gente não sabe como as coisas vão sair, mas tu tá aí me ajudando a testar e me ajudando a criar Vamos lá. canal. Vamos começar isso aí. Agora vai vir muito mais mulher, eu acredito que a Lu já me falou que tem várias pessoas já que já se engajaram, que já querem participar. Então vamos ficar, a galera fica de olho aí, acompanha, sério, porque vai ser muito massa ver mulheres diferentes, de áreas diferentes, falando sobre isso. Então acho que é muito importante a gente conseguir dar ouvidos para isso, sabe? Vamos acompanhar a Lu, vamos se inscrever, fazer aquela etapa blogueirinha, né? Vamos se inscrever no canal, vamos acompanhar, comenta aí pra gente saber o que vocês estão achando. Acho que pra Lu é muito importante também que vocês falem, deem um feedback, né? Positivo, negativo, enfim, de crescimento. A gente tá acostumado com isso já. Né? Feedback é o que mais a gente faz. Então tá, muito obrigada. Beijinho, valeu por tudo. Tchau. Tá, eu queria agradecer muito também a vocês que estão assistindo o canal e muito obrigada por tudo. Valeu pelo projeto, por assistirem. E quem será a próxima menina, hein? Eu tô louca pra saber.